Olá, pessoal. Ó, nós aqui, outra vez, de volta no formato online, digital, até o retorno. Nós vamos aqui continuar o nosso conteúdo de aula. Nós vamos continuar aqui a abordagem da Europa e as mudanças dessa Europa. Então, nós vimos anteriormente aí, nas aulas, o feudalismo, a desagregação desse feudalismo, o caminhar aí para a Idade Moderna, o estabelecimento aí do capitalismo. Então nós temos as mudanças até agora aí que a gente viu na área cultural, na área religiosa e na área política. E a gente vai ver aqui também agora um pouco na área econômica. Então a Europa da Idade Moderna passa por uma série de transformações. Então aqui nós vamos ver aqui a expansão marítima europeia, a expansão ultramarina, o início da colonização da América, tá? E o início do estabelecimento da América Portuguesa também. Então, vamos lá aqui falar sobre a formação de Portugal. Para falar das grandes navegações, tem que entender um pouquinho sobre a formação de Portugal. Portugal e Espanha vão se formar o que nós chamamos de Guerra de Reconquista. Guerra de Reconquista. Os futuros portugueses e futuros espanhóis precisaram expulsar do seu território, do território aqui. Então, os portugueses e espanhóis precisaram expulsar aqui da região da Península Ibérica da Europa, que nós chamamos de Península Ibérica. Essa região era ocupada por muçulmanos. Então, os muçulmanos viviam nessa região, então os futuros espanhóis e portugueses iniciaram uma guerra, a chamada Guerra de Reconquista, tá, ao longo aí dos séculos, até se estabelecerem como nações. Então, aqui o sul aqui do que nós chamamos de Espanha hoje, ficou com um território aí razoável aí para os muçulmanos, e Portugal se forma como nação com a Revolução de Avis, quando se fortalece o poder político em Portugal no final do século XIV nas mãos de um rei. Então, consolidado politicamente, expulsaram os muçulmanos. Então, Portugal agora é uma nação aí estabelecida. Então, nós temos, como eu falei na aula anterior, o absolutismo, tá? Então, um regime político de um governo autoritário, em que o rei é absoluto, rei, lei. O rei está acima da lei, tá? Então, junto com essa política, nós temos o mercantilismo, né? O que absolutismo e mercantilismo é o que nós chamamos de antigo regime. Então, aqui, ó, nós temos absolutismo e mercantilismo. Absolutismo e mercantilismo é o antigo regime. Na política, então, nós temos a política absolutista, o rei absoluto, e no mercantilismo é o quê? O governo controla a economia, a intervenção do governo na economia. Então, tudo que vai acontecer na economia do país, o Estado intervém. Então, quais seriam as características dessa política mercantilista, do mercantilismo? Metalismo. A nação seria rica se ela tivesse o quê? Acúmulo de metais preciosos. Ouro e prata. Quanto mais ouro e prata, mais rica uma nação. Balança comercial favorável. Exportar mais e importar menos. Exportar mais e importar menos. Protecionismo alfandegário. Valorizar o produto interno. Então, eu vou cobrar taxas e produtos do exterior para valorizar o meu produto. E o pacto colonial, eu vou dominar as colônias, praticamente ela não vai sair do meu controle, sou eu que mando. Tá? Aí nós temos essas grandes navegações, começando aqui, Portugal é o pioneiro, Portugal tinha condições técnicas de navegação, tinha um poder centralizado, os interesses do rei e da burguesia, então tudo isso favoreceu com que Portugal chegasse, né, fora da Europa, fosse a primeira nação fora da Europa, vamos assim dizer, em conquistas. Aqui, ó,
em Ceuta, o Celta, na África, em 1415. As grandes navegações europeias começam em 1415, vamos assim dizer de forma oficial, com a conquista de Ceuta pelos portugueses. Então aqui nós temos uma busca por uma saída para ir até onde? Para ir até as Índias, em busca do comércio do quê? De especiarias, olha só. Então, as navegações portuguesas saem, logicamente, de Portugal, vão até as Índias, tá? Vão até as Índias em busca de especiarias. Vasco da Gama, quando foi, abasteceu seus navios de especiarias e, ao retornar à Europa, dizem que ele teve um lucro de 6.000%. Isso mesmo. 6.000% ao vender as especiarias na Europa, que ele trouxe das Índias. Então, Vasco da Gama vai até lá em busca de especiarias. E aqui nós temos a descoberta do nosso querido, maravilhoso, né, como alguns dizem, Brasil, a descoberta do Brasil. Ah, o Brasil foi descoberto. Então, a gente tem essas discussões aí, mas o que interessa para nós aqui é falar sobre as grandes navegações, busca por metais preciosos, por riquezas, pelas especiarias do Oriente, aqui nas Índias, tá? Então, aqui nesse outro mapa, eles buscam recursos na África, na América e nas Índias, pois a política mercantilista exigia, vamos assim dizer, essa estrutura. O Brasil, após a sua descoberta, após a chegada dos portugueses, de 1500 a 1530, houve a exploração do pau-brasil. Portugal não tinha interesse em explorar o território brasileiro. Por quê? Porque ele estava interessado no rico comércio de especiarias com o Oriente. Por que ele vinha montar toda uma estrutura aqui se ele ganhava muito dinheiro no Oriente? Então, de início, não houve interesse aqui porque Portugal estava ganhando bem lá. Então, aqui nós temos o estabelecimento e a exploração do pau-brasil, tá? Que era utilizado principalmente no tingimento de tecidos. O pau-brasil solta um corante vermelho, que eles chamam de vermelho realeza. Então, era um produto muito requisitado, era uma cor muito requisitada, vamos assim dizer, na Europa. Então, aqui, nós temos, com o mercantilismo, o estabelecimento do pacto colonial. A colônia só faz comércio com a metrópole controla toda a economia dessa colônia. Aqui na América portuguesa e espanhola, nós temos as colônias de exploração, tá? Latifúndio, mão de obra escrava, o pacto colonial, monocultor, um único produto para o plantio, tá? Então aqui colônias de exploração na América, Brasil, América Espanhola, o sul do futuro Estados Unidos, latifúndio, escravidão, o controle absurdo do pacto colonial. Povoamento, o norte do que hoje nós chamamos dos Estados Unidos, das 13 colônias da América do Norte, porque o clima não favorecia o estabelecimento disso. O clima não favorecia o plantio da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão. Então, olha lá, minifúndio, pequena propriedade rural, trabalho livre, tá? Policultura, a presença de vários produtos agrícolas. E aqui não se esqueçam, ó, o sistema de plantation. A América Portuguesa e a América Espanhola praticamente é baseado no plantation. Para os íntimos, plantation. Plantation, ou para os íntimos, plantation. Latifúndio, monocultura, um único produto, a mão de obra escrava do africano, tá? E voltado totalmente para o mercado externo. Então, aqui a estrutura da exploração da América, realizada pelas nações europeias. Aí nós temos aqui como que os espanhóis fizeram. Vão se estabelecer aqui
em cima das sociedades pré-colombianas, incas, maias e astecas, vão conquistar essas regiões por meio de muita violência e estabelecer a sua maneira aqui na América. Então, os espanhóis estabelecem a sua conquista por meio de muita violência e vão dividir aqui o território da América, que vai ser uma colonização de exploração, América Espanhola, colonização de exploração, dividir os territórios em vice-reinos e capitanias gerais, tá? Aqui na sociedade, os chapetones eram os espanhóis com totais privilégios e os crioulos, como eles nasceram na América, eles não têm esses totais privilégios. Eles querem, não vão ter ainda esses totais privilégios. Então aqui é a estrutura dessa América espanhola, de como era essa exploração, essa colonização de exploração, após a chegada e a descoberta dessa América aqui. No Brasil, então, o processo foi até 1530 a de exploração do pau-brasil, tá? Da exploração do pau-brasil, em que se estabeleceram feitorias, locais para armazenamento do pau-brasil. Quem fazia essa exploração eram os indígenas. Os indígenas entregavam o pau-brasil e recebiam produtos de baixo valor em troca, o que nós chamamos de escambo, tá? E se vocês um dia começarem a falar sobre meio ambiente, em redações, etc., vocês podem citar aí, ó, ao longo de 300 anos, o pau-brasil foi praticamente extinto do nosso litoral. Calcula-se que ao longo de 300 anos foram 70 milhões de árvores. Então, nossa primeira grande catástrofe ambiental, sim, foi o pau-brasil. Tá? Essa árvore tão maravilhosa que praticamente foi extinta do nosso litoral aqui. Ao final aí, né, de 30 anos de exploração, a coroa pensa o seguinte: nós temos que explorar. Se nós não explorarmos, alguém vai pegar o território. Então se decide pela ocupação do território e em 1530, o som do slide. Em 1530, 1531, Martim Afonso de Souza vem para o Brasil, uma expedição para fundar a Vila de São Vicente, em 1532, e também estabelece o primeiro engenho na história brasileira. Tá? Então, nós temos agora aqui a estrutura do Brasil colonial. 1530 a 1808, a estrutura do Brasil colônia. Nós temos a formação por meio aí do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre Portugal e Espanha. Portugal aqui pegou seu território e dividiu em capitanias hereditárias, em faixas de terras, e entregou aos donatários. Então, essas faixas de terras que Portugal terceirizou. Isso mesmo, Portugal terceirizou a colonização. Falou, não quero gastar, Portugal pensa, a coroa portuguesa pensa, eu não quero gastar. O que eu faço? Eu entrego para nobres. Eu vou entregar essas terras para os nobres, que eles que invistam e ganhem seus recursos e me paguem. Assim, eu não gasto nada. Tá? Apenas 2 capitanias obtiveram sucesso. Então, olha só o que a gente está falando. As grandes navegações, a necessidade de riquezas, a busca por riquezas, o fortalecimento de uma economia mercantilista fez com que as nações europeias saíssem em busca dessas riquezas, a descoberta da América, a chegada dos portugueses à América e o estabelecimento aqui da exploração do pau-brasil, de 1500 a 1530, e a partir de 1530, a ocupação do território e o estabelecimento das capitanias hereditárias. Então, Portugal terceirizou essa colonização e apenas 2 capitanias obtiveram sucesso: Pernambuco e São Vicente, porque os seus responsáveis investiram, se preocuparam em investir nesses territórios.
O governo geral, estabelecido com a capital em Salvador, para tentar administrar esse território brasileiro. Para tentar administrar o território brasileiro. E para ajudar em tudo isso, nós temos as câmaras municipais. Então, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente está falando. Absolutismo, mercantilismo, necessidade de novos recursos e riquezas, comércio de especiarias com o Oriente, a chegada à América do europeu, a exploração, a colonização de exploração da América por espanhóis e portugueses. Portugal estabelece aqui a exploração do pau-brasil, estabelece entre aspas durante 30 anos, depois estabelece as capitanias hereditárias, uma terceirização entre aspas dessa administração, até com o estabelecimento das câmaras municipais. Então, Europa moderna, grandes navegações, absolutismo, mercantilismo, comércio de especiarias, fortalecimento aí de novas riquezas, busca por novas riquezas, colonização de exploração, e no Brasil, as capitanias hereditárias e as câmaras municipais. Só podia ser vereador, vamos assim dizer, quem tivesse fosse proprietário de terras e escravos. Homens bons para eles nessa época, ricos, proprietários de escravos e de terras. Então, recapitulando um pouquinho, nós temos o absolutismo, o mercantilismo, colonização de exploração, Espanha e Portugal aqui na América, áreas de domínio. Portugal estabelece as capitanias hereditárias após, entre aspas, 30 anos de abandono e exploração do pau-brasil. E para auxiliar essa administração, que é estabelecida a partir do governo geral, as câmaras municipais compostas pelos homens bons. Gente, muito obrigado, espero que tenha ficado claro, que eu não tenha aí confundido vocês, ou nada, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Um grande abraço.